capítulo 8, versículo 23 ao 27. Oh, glória. Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Glória a Deus. Quem achou? Amém. Evangelho Nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quantos podem dizer amém? Poder sentar dando glória a Deus. Aleluia. Nesta noite, meus queridos irmãos, queremos falar sobre Jesus acalma tempestade. Diga após a minha pessoa: Jesus acalma tempestade. Nesta noite eu quero chamar a sua atenção para você acompanhar comigo nesse texto, que a história começa dizendo que Jesus entrou no barco e chamou seus discípulos. E os seus discípulos entrou no barco e os seguiu. E enquanto os discípulos seguiam a Jesus, o Senhor foi para a polpa do barco e deitou-se. E diz a Bíblia que os discípulos estavam remando o barco. Mas em certa distância, diz a Bíblia que se levantou uma tempestade imensa, uma tempestade grande, que os discípulos não souberam lidar com ela. E correram até o mestre que estava na polpa do barco e começaram a clamar, e começaram a chamá-lo, e despertaram ele do seu sono. Ele repreende e diz: Por que temeis, homens de pequena fé? E diz o texto que o Senhor levantou-se e repreendeu o vento, os ventos e o mar, e logo se fez uma grande bonança. Então, admirado todos os discípulos com o que ele fez, começaram a perguntar um ao outro: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É dentro desta narrativa que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. E falar sobre algumas pontuações, ou dentro de alguns pontos, fazer algumas observações em detalhes que vão enriquecer o nosso entendimento sobre esta tão grande tempestade. E o primeiro ponto que eu quero frisar com a igreja aqui nesta noite, para nós ter um melhor entendimento em detalhe desse texto lido, está no versículo de número 23, quando está a palavra que diz: E os discípulos. Entenda que o texto começa dizendo que, entrando ele no barco,
seus discípulos o seguiram. Eu fui observar no grego original dessas palavras. E o grego frisa para nós sobre os discípulos. A palavra ali que está relacionada aos discípulos do Senhor, o grego indica que é aprendiz ou aluno. Ou seja, os discípulos são aprendiz do mestre, aluno dele. E logo quando o grego aponta para chamar os discípulos de aluno ou aprendiz, nós temos uma noção que ao Jesus entrar no barco e ir a certa distância no mar, nós entendemos que o Senhor levou os discípulos para um treinamento espiritual. Por quê? Porque os aprendizes, os alunos dele, os seus discípulos, precisariam de estar capacitados para enfrentar o que havia de enfrentar no futuro acerca do seu ministério. Logo, Jesus precisava treinar os seus discípulos. E então, ele leva para seguir viagem. A perspectiva de Jesus era atravessar aquele mar e chegar na cidade de Gadara, porque lá o Senhor tinha uma missão a realizar com um gadareno, que o texto diz que ele era endemoniado, e sobre aquele homem tinha uma legião. Mas o meu objetivo nesta noite, o meu foco é sustentar-se perante apenas sobre essa tempestade. Então, já que Jesus vai cumprir uma missão em passar em Gadara para libertar o homem possesso, o texto diz que naquela viagem, naquela embarcação, levantou-se uma tempestade imensa. E ali estavam os seus discípulos, ali estavam os seus alunos, ali estavam os seus aprendizes, para aprender, para ser capacitado com o que Jesus ia permitir que eles passassem. Então, nesta noite, eu já tenho uma notícia do céu para nós aqui. Tem coisas que acontecem na tua vida e na minha, que Deus permite com um propósito, ou propósitos, objetivos. Deus não permitirá nada na tua vida e na minha, se Ele não tem um propósito a realizar. Você e eu somos aprendiz. Você e eu somos aluno. Jesus entrou no barco da nossa vida e nos convidou a reimar nosso barco. Entenda, quem está reimando o barco não é Jesus. Quem está reimando o barco da sua vida é você. É por isso que é necessário nós ter bastante vigilância. Por quê? Porque o remo está em nossas mãos. Nós estamos remando. A maré está alta. O mundo não brinca de ser mundo. O principado deste mundo também não brinca de ser diabo. E nós estamos remando a nossa embarcação. Mas não podemos nos esquecer que quem está na polpa do barco é Jesus de Nazaré. Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, alguém já dissera que não vai suceder nada, porque Jesus está no barco. É um engano, meu irmão. Eu quero te dizer nesta noite que mesmo ele estando na polpa do teu barco e do meu, acontecem coisas inesperáveis. Acontecem coisas pelas quais muitas das vezes nós queremos questionar. Acontecem coisas que nós queremos até duvidar se ele está no barco da nossa vida ou não. Coisas estas que não é para você cair, não é para você desistir, não é para você olhar para trás, é para aprender, ser capacitado, cingir os teus lombos, aleluia, te enraizar melhor no Evangelho de Cristo, fazer você um bom soldado, capacitar você, revestir de poder de Deus, para que você enfrente o diabo e não possa correr e cumprir o que está escrito lá em Tiago. Acamaia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é o crente que foge, quem foge é ele. O crente resiste, o crente peita, o crente bate de frente. Por quê? Porque o mestre
Jesus, mestre, está na embarcação do teu barco, está na minha embarcação. O barco não vai afundar, as águas não vai fazer o teu barco afundar em meio às águas desta vida. Não, senhor, não, senhora. O mestre que está na pomba do barco se responsabiliza nessa embarcação. Glória a Deus, aleluia. Quem está remando é eu, mas quem está dando a direção é quem está na popa. Aleluia. Entende isso aqui? Quem reima o barco da minha vida é eu, mas quem está dando a direção para onde ir é ele. Quando eu reimo do meu jeito, sem ter a direção de Deus, sem saber onde é meu porto seguro, sem saber onde é que eu vou parar, eu saio como aquela música popular mundana que diz: deixa a vida me levar, aqui não, Satanás. Quem leva a mim não é minha vida, quem leva é meu Cristo. Quem está na pompa, quem está na pompa é ele, quem dirige é ele, quem me deu o prumo foi ele, quem me deu o guia foi ele, a bússola para eu não me perder nessa maré, quem me deu foi ele. Eu vou na direção dele, você vai na direção dele. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Você vai na direção de Deus. Ele está lá, aleluia. Ele está na popa. Enquanto ele está na popa, os discípulos estão remando, aleluia, porque já sabe a direção. O Senhor já disse qual era a direção, era Gadara. Eles sabiam. Agora detalhe, os discípulos não sabiam o que ele ia fazer lá, apenas estava obedecendo a ele. Apenas estavam obedecendo ao mestre, que estava mesmo na popa do barco. A conotação da popa do barco é lá na frente, aleluia, na direção de tudo, no centro, no controle de tudo. Agora eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. O Espírito Santo está no controle da sua vida? Jesus de Nazaré está na popa, no controle? Se ele está no controle, você pode até estar passando por maré alta. Se ele está no controle, você está passando até por certas situações que você não está compreendendo. Mas ele está no controle, ele está na popa. Ele não vai deixar você afundar. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: você não vai afundar. Tem gente que já estava com as mãos preparadas para aplaudir a tua queda. Tem gente que já estava com a mão preparada para aplaudir o teu barco afundar. Tem gente que pensava que tu ia desistir com essa. Eita, como se enganou! Eita, como se enganou! Aleluia! Dessa vez ele não vai, dessa vez ela não vai, dessa vez ele vai parar, ela vai parar, não vai conseguir. O que aconteceu agora? Nós só vai escutar a notícia: caiu, desistiu, voltar para trás, olha para trás. Aí o diabo bateu em marcha ré quando olhou os teus passos e viu que você está de pé. Quem trouxe glória? Quem trouxe aleluia? Quem trouxe glória da glória, quem trouxe aleluia da aleluia. Enche o teu pulmão desta noite e adore a ele. Ele está na popa do barco, está na direção. Aleluia, aleluia. Deixa no seu lugar aqui ficar pequeno com a glória de Deus aqui nesta noite. Abre a tua boca para adorar. Aleluia! Reimar faz alguém cansar, tu sabia disso? Quem vem para o Evangelho de Cristo pensando que vai ser um mar de rosa, está enganado. Ele não está reimando, ele está na polpa, deitado lá, como Deus, totalmente acordado. Porque diz a Bíblia que o guarda de Israel não tosquenejará. Ele não bate a pestana dos olhos. E não tem noite nem dia para ele, tanto faz. Ele está com os olhos abertos, atento a mim e você. Mas como homem, ele sentiu cansaço e foi repousar um pouco. Aleluia, ficou lá. Ele estava vendo o agitamento do mar, estava. Ele estava vendo os discípulos com medo, estava.
Ele estava vendo os discípulos dando o jeitão dele para ver que escapava. Estava. E não fez nada? Não. Porque Deus só se levanta do trono para fazer alguma coisa. Aleluia. Quando o crente que está passando por tribulação clama. Tem gente que quer que Deus haja de braço cruzado, sem orar, sem clamar, sem jejuar, sem consagrar. Muitas das vezes até nem para o culto vai um sim, dois não, três não, tanto faz. E quer que Deus haja. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que muitas das vezes Ele está semelhante ao que o filho fez. Está na pomba do barco da vida, mas está esperando você clamar, está esperando você chamar, está esperando você acordá-lo. Aleluia! Estava lá o mestre e os discípulos reimando. Reimar derrama suor. Reimar cansa os músculos. É só você fazer uma observação naquele tempo quem andava no barco reimando para tu ver. Reimar demais dá até cãibra. Cansa. Não era pertinho não, tinha distância. Mas a ordem era não parar, a ordem era atravessar. E ele estava lá dormindo. E agora? Então os discípulos são aprendizes. Eu quero saber aqui nesta noite. Tem alguns aprendizes aqui nesta noite do Senhor Jesus? Eu sou o primeiro, ó. Aleluia, Jesus. Eu sou aprendiz dele. Eu ainda continuo na escola dele. Aprendendo. Eu vi alguém dizendo há um tempo a mim aqui, agora há pouco, que certa pessoa, quando vai falar, diz assim: eu já sou quase isso. Meu Deus do céu. Eu sou quase isso, mas, irmão, eu sou aprendiz. Quem é aprendiz aqui? Glória a Deus, aleluia. Eu sou aluno dele. Glória a Deus, aleluia. E eu nunca vou deixar de ser aluno dele, nem tu. Porque na escola de Deus ninguém se forma no todo. Viu? Na escola de Deus ninguém se forma no todo. Sempre tem algo a aprender. Quem entende isso aqui? Sempre tem algo a aprender. Quero crendo ou não, ele vai aprender uma coisa. Então ele estava lá, aprendendo algumas coisas com aquela situação. O segundo ponto que eu quero compartilhar com a igreja, que se encontra ainda no versículo de número 23, aliás, se encontra no versículo 24, a parte A, é a tempestade. Diz assim o texto: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, vírgula. A Bíblia poderia destacar apenas levantou-se uma tempestade. Mas a Bíblia diz, levantou-se uma tempestade tão grande. Então não foi pequena. E essa tempestade que se levantou tão grande, a Bíblia diz que o barco era coberto pelas ondas e ele, porém, estava dormindo. Levantou-se uma tempestade tão grande. Então a palavra tempestade, no original, esta palavra significa, preste bem atenção nisso, significa terremoto, furacão, tornado, causando grande tremor, onde nem os discípulos, com toda experiência no mar, como pescadores, não souberam lidar com aquela situação. Ou seja, era um problema espiritual. Você sabia disso? Os discípulos pensaram que era algo natural, que eles poderiam lidar com facilidade. Se era natural, eles poderiam lidar com facilidade, porque eles eram pescadores. Pedro, todos tinham experiência com o mar, experiência grande. Pedro não ia ter medo de qualquer tempestade, nem os demais. Sabe qual era o ofício daqueles homens? Pescar. Lidar com tempestade, com vento forte, eles eram específicos nisso. Porém, essa tempestade aqui
foi uma tempestade incomum. Ela não foi comum, não foi natural, foi uma coisa espiritual. Por quê? Porque Satanás se levantou para impedir que eles alcançassem o objetivo, que eles alcançassem Gadara. Porque tu quer ver o diabo ficar furioso? É quando tu luta para uma vida ser liberta. Jesus ia com esse foco, para libertar uma vida oprimida, que só dormia pelo cemitério. Então, para não, que eles não chegassem lá, o diabo, com certa permissão divina, ele mexeu com a natureza, ele mexeu com o mar e mexeu com o vento. Observa isso. Aí a luta foi de uma forma que os discípulos não souberam lidar. E tem coisas que na minha vida e na tua vida não é desse jeito? Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós já temos experiência para lidar, que nós já sabemos mais ou menos como lidar com aquilo, mas de repente surge uma nova e ela foge do nosso alcance. Nós não conseguimos lidar com aquela situação e a gente pensa, como é que é isso que eu não estou conseguindo lidar com isso? É porque é espiritual. O diabo levantou e aproveitou e levantou também uma equipe de demônio para pelejar contra a tua vida. Qual é o motivo? Te derrubar. Qual é o motivo? Fazer você parar. Qual é o motivo? Fazer você desistir. Porque mais ou menos ele tem uma noção que muitas das vezes, às vezes Deus não conta para nós que a vitória que a gente está almejando, ela já está bem pertinho de chegar. Mas e o diabo sabe disso? Isso sabe não. Mas ele desconfia. Parece que a coisa vai andando de uma forma que ele desconfia. Então já vem peleja, já vem luta, já vem batalha espiritual, já vem guerra, pela qual muitas das vezes você não consegue lidar. E quando você não consegue lidar com uma situação, o que é que você faz? O que é que você faz quando você não está sabendo lidar com a situação? O que é que você faz quando você está lidando com uma tentação? O que é que você faz quando você está lidando com uma tribulação? O que você faz quando você está lidando com uma coisa que está fugindo do seu controle? Você não está tendo força suficiente para lidar com aquilo. Você não está sabendo sobressair dessa coisa. O que você faz? Os discípulos estavam nessa mesma situação. Só que os discípulos vão trazer para nós um ensino fundamental para a nossa vida cristã. O que é que os discípulos nos ensinam? Eles não souberam lidar, bateram de frente, deram o jeito dele de pescadores, atribuíram também ali exercendo as suas experiências no mar, fizeram de tudo, remando, tiraram a água do barco, jogaram a água para fora, enquanto mais tirava, mais água entrava, e o sufoco era grande, e o barco balançava, virava da direita, virava à esquerda, e vai afunda, mas não afunda. A coisa era um tornado. Tu já notou o que é um tornado? Um tornado no meio do mar, para engolir, não era um navio, era um barco. Era um barco com 12 discípulos e o mestre na popa, 13 pessoas. 13 pessoas dentro de um barquinho. E o tornado, ó, entendeu? Eles olhavam para baixo, estava lá a situação. A onda estava muito alta, estava cobrindo tudo. A coisa estava muito séria. E agora o que fazer? Sabe qual é o mal de muitos? É tentar só. Tentar vencer sozinho. E tem crente que é teimoso. Vou pedir ajuda a ninguém não. Nem de oração, nem de nada. Eu vou enfrentar esse negócio só. Os discípulos ensinou que quando a gente não está sabendo lidar com uma situação, a gente precisa de reforço. Nós precisamos de ajuda. Sabe? A luta está grande, meu irmão, tá? Você notou que a coisa é espiritual? Notei. O que fazer? Pede reforço. Tu ora e pede oração, e pede ajuda, se levanta. Não é porque alguém diz por aí que tem crente que só presta para pedir oração, não, irmão. O erro de quem só pede oração é se não orar também. Porque se você ora e pede, não tem nada a ver com isso. Você está certo, tá entendendo? Você ora e pede oração. Tá certíssimo, não tem nada a ver. O que Deus não quer é que você pede e tu não faz nada. Só fica só pedindo e de braço cruzado. Aí é errado, é hipocrisia. Mas se você ora e pede oração, é reforço espiritual. Você vai vencer essa batalha. Você vai atravessar essa maré forte, porque o Senhor está no barcação da tua vida. Aleluia! Deus
através de seu filho Jesus, ainda não desceu desse barco. Eu vou repetir para você entender. O Senhor ainda não desceu do teu barco. Coisa ruim é a gente olhar para a polpa do barco e ele não está mais lá, hein? Aí desabou. Mas tu tem a certeza que ele está lá? Ele está na polpa do barco? Oh, glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Agora diz a Bíblia que o barco entrou água. Aqui é o perigo. Eu vim nesta noite dizer que não deixe as águas deste mundo fazer parte da sua vida. Você precisa tirar essas águas velhas. E tem gente que está com o barco cheio de água ruim, de água suja, irmão. Água suja, água que o mundo trouxe, inundou a embarcação. Sabe quando a água vem daquele jeito barrenta? Só traz lama. Aí inunda a embarcação fica toda cheia de lama. E o Senhor está dizendo: tira essa água suja do teu barco. Tira essa água suja do teu barco. Tira essa água suja do teu barco. Eita! Sabe qual é a água que deve estar na embarcação do crente? É as águas do Espírito Santo. Porque as águas do Espírito Santo é limpa. As águas do Espírito Santo purifica. As águas do Espírito Santo santifica. As águas do Espírito Santo liberta. É as águas do Espírito Santo. As águas do mundo não. As águas do mundo a gente vai tirando tudo para fora. Tirando para fora, tirando para fora, tirando para fora, tirando para fora. Então a gente tem que tirar tudo que essa água do mundo vem inundar o nosso barco. O mundo quer derrubar a tua embarcação. Jesus está na popa, mas quem está remando é você. Então você tem que tirar. Estou esperando Deus tirar. Deus não vai tirar. É você que vai tirar. É você que vai tirar. Aleluia! Cada vez que o diabo move as águas do mundo, é uma gota d'água, eu não vou nem chamar de gota. Porque ele não vai jogar uma gota dentro do barco, ele joga logo de balde. Aí ele vai jogando dentro do barco da gente, se a gente não tiver cuidado. Lá vem a água da mentira, lá vem a água da calúnia, lá vem a água do adultério, lá vem a água da prostituição, lá vem a água da fofoca, lá vem a água da intriga, lá vem a água da contenda, lá vem a água do despedice, lá vem a água do coração endurecido. É todas essas águas aí. E o barco vai pesando, vai pesando, vai pesando, vai pesando, vai pesando, vai pesando. E daqui aqueles que Jesus chamou para deixar de ser pescadores, para ser pescador de homem, pescador de alma, começam a afundar. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite, antes que esse barco afunde de uma vez. Aleluia! Eu estou te dando forças. Eu nesta noite estou te dando uma nova ferramenta. Pega ela e começa a tirar as águas deste barco. Não deixe o barco afundar. Não deixe o barco afundar. Tem que tirar. Tem que tirar. Eita. Mas tem gente que está vendo o barco já ficando cheio de água e não tira. Tem que tirar, tem que tirar. Até chegar o momento de tu não saber mais lidar. Tá sabendo lidar mais não? É um terremoto, é um vendaval, é um furacão, é um tornado. Você não tá sabendo mais lidar? Tem um que tá na popa do barco esperando você clamar. E o Espírito Santo me faz entender aqui nesta noite que tem crente aqui que não está clamando é nada. Meu Deus! Clama mais nada. Quer vitória, mas não clama mais. Quer ver o barco sobressair dessa fúria do mar, mas não clama mais. Eita! Quer atravessar o barco para salvar a vida, quer atravessar a maré para libertar uma pessoa, quer atravessar, aleluia, seguindo a ordem de Cristo e não quer remar o barco e nem quer tirar as águas velhas do barco. Não consegue chegar em Gadara dessa forma. Vou repetir.
não conseguirá chegar em Gadara desta forma. É por isso que Deus marcou um ponto para alguém chegar e muitos não conseguem chegar. Sabe por quê? Porque não rema mais. Não rema mais. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E agora, tem jeito para minha situação? Tem. É fazer, aleluia, o que os discípulos fez. E eu buscando, aí encontrei essa palavra no grego que diz, e era coberto. O barco era coberto, versículo 24, parte B. E esse que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. O barco era coberto pelas... Aí eu fui observar que tipo as ondas começavam a chegar a cobrir o barco. Olha o que a etimologia da palavra me disse. Significa que escondeu o barco por todos os lados pelas águas. Ou seja, através de uma onda gigante. O barco ficava todo escondido. Eu vou trazer aqui uma ilustração para ver se você entende mais ou menos. Quem já assistiu algum surfista pegando onda? Ele procura pegar a onda mais alta, né? Assim. O interesse dele é descer desviando a onda, para que ela faça uma cobertura por cima dele e a câmera alcance ele conseguindo escapar dela, saindo ao contrário dela, assim, até lá fora, para que ele não venha cair enquanto ele está descendo aquela onda. Para ele o sucesso é aquilo. O barco dos discípulos não estava como surfista, não. O barco deles estava no meio, a onda cobriu tudo. Os discípulos olhavam para baixo e via água. Olhava à direita, via. Olhava à esquerda, via. E olhava em cima, estava vendo o quê? Água. Agora, se coloca no lugar desses discípulos, sabendo que estava numa distância tão grande da terra, e estava todo coberto. E por que a água não caía de uma vez naquele barco? Porque quem estava na polpa era Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí o mar tinha que respeitar. Aleluia. O mar dessa vida, por mais que está com fúria contra você, ele respeita quem está na polpa do teu barco. Não é meus méritos. Não é o teu mérito. E eu quero dizer nesta noite, não é o curso que tu fez de formação teológica, bacharel, doutorado, a faculdade que cursou, não é dinheiro. Não é a popularidade, não é a fama, não é a amizade, não é nada disso, irmão. As águas só não afundam o nosso barco porque quem está na polpa é o mestre. No dia que ele saiu, o barco afunda. As ondas cobriu, Satanás abarrotou mesmo, para que aquela multidão de água caísse de uma vez pesado, aonde ele estava, e afundasse e levasse tudo para o fundo do mar. A vontade do diabo era afundar tudo lá para o fundo do mar, matar o Filho de Deus e matar os 12 discípulos. Mas o mestre na polpa do barco, dormindo o seu sono físico, aleluia, mas como Deus acordado, e o mar estava na obediência para não tocar nele. Aleluia. Agora os discípulos estavam se apavorando, porque nós temos falha, fraqueza, que nós vemos essas coisas e nós fica apavorado, vai afundar tudo. Mais ou menos por esses dias, uma irmã nossa aqui, eu não vou citar o nome, passou por isso. Pensou que tudo ia afundar. Tem coisas que a gente pensa que tudo vai. Aí Jesus chega e diz assim: eu estou na polpa do barco. Aleluia, Jesus. Eu estou. Aleluia. Ó, irmão Denilton, o que o senhor passou por esses dias foi algo maligno, sabe? Porque o diabo viu o teu desempenho nessa obra aqui. Teu desempenho, tua luta, sabe? O senhor sai lá da Mangabeira para congregar aqui,
uma grande família e a tua disposição para fazer. E o diabo viu e se levantou para afundar o barco. Só que Satanás se enganou. Aleluia. Porque na polpa desse barco aí o Senhor está. Glória a Deus. E Deus manda te dizer que tu não perdeu foi nada. Aleluia, Jesus. Porque o que há de chegar vai chegar e pronto. E quem bateu a barreta foi Jeová. Glória a Deus. Aleluia! É por isso que vale a pena ser fiel. Aleluia, Jesus. Quem decretou essa barreta da vitória foi o Todo-Poderoso. E não tem inferno, nem homem na terra que arranca. Eu não sei nem como é que está o andamento, não me interessa. Eu creio naquilo que Deus fala comigo para entregar. Ninguém desmancha o que já está determinado. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! E aqui estava tudo coberto. Essa cobertura aqui no barco não é boa, porque é uma cobertura para ter acidente. É uma cobertura satânica para destruir a embarcação. Aleluia, Só que Jesus na polpa do barco está pelejando a favor da minha e da tua embarcação. Jesus está pelejando. Eu vou repetir. Jesus está pelejando. Glória a Deus, aleluia. Pode contar para ele, já entrou água, Senhor. Entrou água e o negócio está parecendo que vai inundar. Mas eu não me conformo com a situação e eu quero sair disso. Eu quero me levantar disso aqui, eu não vou me conformar com isso não. Não se conforme não. Diga, está entrando água, eu preciso me levantar. Pega nas minhas mãos, porque eu estou disposto a seguir a tua voz. Eu estou disposto a ir até o fim. Pega na minha mão e não deixe meu barco afundar. Esse barco só vai afundar se tu quiser. Se tu quiser. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus, aleluia. Ondas gigantes. Chama-se problemas gigantes. Problemas grandes. Porque é espiritual. A gente tem que ter o discernimento. O que é que está acontecendo na nossa vida? Eu estou aplicando a palavra para você entender. A gente tem que ter o discernimento do que é que está acontecendo com a nossa vida. Essas ondas gigantes é o diabo que está trazendo para nos abater ou é nós que estamos procurando? Né? Tem esse detalhe. Às vezes tem gente que procura. Aí vem a pancada e não é o Satanás. Nem é Deus que permitiu. É você que está procurando. Mas tem outros que realmente é o diabo que levantou e está dando a pancada para você desistir, porque ele está vendo o agir de Deus na sua vida. Agora só que quando ele se levanta para tentar bater o crente fiel, duas coisas acontecem. Ele vem por um caminho e a Bíblia diz que ele volta por 7. Ele vem até no propósito de destruir, mas a pancada que Deus dá é tão grande que ele volta atordoado. E ele volta por 7 caminhos, volta desesperado sem saber para onde vai. Por quê? Porque quem está na frente dessa embarcação é Deus. Aleluia. É Deus. Quem está na frente da tua família é Deus. Quem está lá na frente da tua casa é Deus. Quem está na frente do teu trabalho é Deus. Quem está na frente das tuas finanças é Deus. Quem está na frente da tua vida é Deus. Quem está na frente desse negócio que tu colocou nas mãos dele é Deus. É Deus. É Deus. Quem está na frente dessa obra é Deus. Quem está na frente desse ministério é Deus. Quem está na frente dessa igreja é Deus. Bater de frente com essa obra, bater de frente com essa igreja, bater de frente com esse ministério, você está batendo de frente com Deus. Coisa ruim. E tu vai ver o que é bom para todos. Aleluia! É Deus. Não viu ainda vencer contra Deus.
novinho ainda. Se levantar é comum, pode levantar. Falar também pode, todo mundo tem boca, pode falar. Agora, eu quero ver é vencer. Vencer Deus. Vencer Deus. Eu quero ver. Quem está entendendo? Oh, aleluia. Eu não sei o que é que o diabo está tentando acobertar na tua vida. Olha aí, ó. Recebe essa revelação aqui que o Pai está me dando agora. Eu não sei que o diabo quer que você encoberte, porque o diabo gosta de coisa escondida. O Satanás gosta de coisas escondidas. Que esse barco estava sendo encoberto, a encobertura desse barco aqui não era coisa boa, não. As águas que estavam vindo sobre ele não era da parte de Deus, não. Era o inimigo querendo afundar ele. Agora me parece que enquanto ele movia as águas para cobrir e afundar o barco, mas o Senhor colocou uma blindagem. Tinha um escudo. O Senhor tinha colocado um escudo. Diz assim: Deus colocou um escudo na minha vida. E as portas do inferno podem até pelejar, mas não vai permanecer. Ela vai cair por terra. Você é brindado por Deus. Brindado pelo Senhor. Eu não sei o que é que o diabo quer ocultar. Diz que ele queria encobertar os discípulos, encobertar o barco e fazer sumir. Só que Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: não vai conseguir encobertar. Quem está na pomba não deixa. Aleluia. Glória a Jesus. Agora o que nós devemos fazer é o que os discípulos fez. Foi o que eles fizeram. Viram que não dava mais para lidar. Viram que não dava mais para vencer. Viram que não dava mais para continuar. Os seus esforços físicos estavam findando e as forças estavam acabando. Agora vamos até ele. E foram até. É isso aí. Eu peço que você preste bem atenção nisso que eu vou passar para você aqui. É saída dos discípulos até ele. Não foi uma ida comum. Não foi apenas um despertar físico. Ei, mestre, acorda. Acorda. Nós vamos perecer. E ele se acordou e pronto. Não foi só isso. Eu vou explicar para você. No grego, esta palavra não define apenas o sono físico. O que é o sono físico? Ele está deitado na popa, os discípulos chegam, chacoalha ele, acorda ele, para ele tomar uma atitude. Não foi só isso. Mas no grego aponta para um despertar de Deus sobre a vida dos discípulos. Ou seja, clamar até ver o resultado. Glória a Deus, aleluia. Não tem aqueles que clamam uma vez, clama duas, clama três, pode até clamar 4, mas não viu nada ainda, parou tudo, né? Os discípulos não. Os discípulos foram de uma forma que para voltar, para remar, eles não iam se o mestre não despertasse. Ele vai acordar. E eles gritaram até despertar. Essa palavra despertar indica isso. Não é apenas um acordar físico, mas é um despertar de Deus para agir a favor do crente. Eu vou repetir isso aqui. É clamar até despertar Deus. Até Deus ficar de pé. Até Deus agir. Até Deus ver o resultado. E nós estamos vivendo uma época do cansaço. Estamos vivendo uma época que a nossa geração não gosta muito de orar. Sabe como é que eu sei que a geração de nossa geração não gosta muito de orar? Eu posso até ter experiência com a própria igreja que eu estou pastoreando. Nossa geração não gosta de orar.
E quando aparece um ou dois ou três que orem, é perseguido. Porque estamos mais para ficar de braço cruzado do que orar. Você quer notar uma coisa? A igreja está orando, mas tem a maioria conversando. O culto de oração já iniciou, mas alguém só chega depois que termina a oração. Estamos vivendo a época, a era da frieza espiritual. Estamos querendo mover, estamos querendo batismo com o Espírito Santo, estamos querendo dois espirituais ser entregue aos crentes que já foram batizados, estamos querendo ver libertação, cura, milagre, maravilha, estamos querendo ver salvação de almas, mas não estamos querendo orar. E se você pensa que eu estou fugindo do texto, não estou. O clamar e até a Jesus aqui está falando exatamente de oração. Nós só conseguimos mover ele, nós só conseguimos mexer com ele, nós só conseguimos despertar ele ao nosso favor se nós orar. Glória a Deus. E olha, Jesus não está longe, está na polpa do barco. Então o problema não é com Jesus. Está vendo eu não? Está vendo, ele está vendo, ele está vendo você, está vendo eu, está vendo todo mundo. Mas a pergunta é, você está indo até ele em oração? Estamos querendo pregar sem oração, estamos querendo louvar sem oração, estamos querendo colocar a mão em demônio, endemoniado sem oração, irmão. Meu Deus do céu, uma geração incrédula, não gosta de orar. Quem não ora não vê vitória. Quem não ora não pode ver o céu aberto. Glória a Deus. É por isso que estamos vivendo, aleluia, a era mais da frieza da igreja. Porque comparado aos que ora, com os que não ora, o número de quem não ora é muito maior. É muito maior. Aleluia. E Deus me trouxe aqui nesta noite para despertar você. Está na hora de você orar mais. Está na hora de você orar mais. Aleluia, Jesus. Ou eu sinto que o Espírito Santo está cobrando nesta noite de mim e de você mais oração. Aleluia. Mais oração. Quer ficar longe de pecado? Ora. Quer ficar longe de contenda? Ora. Quer ficar longe de intriga? Ora. Quer ver um bom resultado? Ora. Deus está cobrando de alguém mais oração. Aleluia. Visto como é você que essa palavra é para mim? É muito simples e fácil. A pergunta é, tu ora? Glória a Deus. Você ora? Oro não, então é contigo. Quando o barco afunda, é na vida de alguém que não orava. Desviou do evangelho? Não ora. Crente que ora não desvia. Viu, irmão? Presta atenção. Crente que ora não desvia. Aleluia. Aleluia. Crente que ora não desvia. Glória a Deus. Crente que ora não cai. Crente que ora não cai. Está mandando entregar. E eu estou entregando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Crente que cai de palmo em palmo é porque não ora nada. Não ora coisa nenhuma. Crente de oração, a primeira coisa que chega na vida dele e na dela é a vigilância. Aleluia. Crente sem oração fica carnudo, não pode ver carne. Mas crente de oração fica na vigilância. Aleluia.
Você sabia por que os leões não comeram Daniel quando ele foi lançado na cova? Porque os leões não sentiam o cheiro de carne. Aleluia. Daniel era no óleo, conservado na oração. Mas quando os inimigos dele foram lançados, antes de tocar no chão, os leões devorou. Era tudo carnudo. Tinha oração nada. Então Jesus está na polpa do barco. Mas quem está disposto a despertá-lo? Quem? Quem está disposto a despertar o mestre? Quem? Glória a Deus. A pergunta é: quem está disposto a chamar Jesus? A convidar Jesus? Você já convidou Jesus para entrar nessa batalha? Você já convidou Jesus para entrar nessa guerra? Você já convidou Jesus para ir na frente? Você já convidou Jesus para te dar o resultado? Você já convidou Jesus e disse para ele: enquanto essa vitória não chegar, eu estou aqui agarrado, igual a Jacó, estou segurando o anjo. Enquanto não me abençoar, eu não te largo, eu estou agarrado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ô Espírito Santo de Deus, nesta noite a minha oração é para que o Espírito Santo possa chacoalhar aqui a Jesus é vida, para ver um despertar de Deus na tua vida e na minha, para ver um despertar de oração. Se essa igreja toda unânime tivesse uma vida de oração e tivesse uma vida de dedicação à oração, aleluia, esta igreja era outra, era outra, era outra. Quantas vitórias já não tinham chegado para essa igreja, quantas vitórias os irmãos desta igreja já não tinham recebido, tantas bênçãos os irmãos dessa igreja já não tinham alcançado, se tivesse uma vida de oração. Satanás pode até se levantar, vai cair por terra, porque Deus envia um anjo, meu irmão, ele batalha, Deus passa por cima, a vitória chega. Deus dá vitória, crente que ora! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não vim aqui nesta noite dizer para você que você se demorar quando sentir vontade, se você for querer esperar sentir vontade para você orar, eu vou te dizer que você vai permanecer cru, você nunca vai entrar em oração, porque vontade não vai bater, tua carne não vai deixar. Oração, o próprio tu só ora, o Senhor só ora quando você tem vontade, não vai ser essa. Às vezes eu estou lá sentado, de joelho no chão, e a carne dizendo levanta. Às vezes eu estou lá e nem palavra tenho, eu estou só dando glória até as palavras chegar. Às vezes eu amanheço o dia, o céu está aberto, parece que eu estou tocando com a palma das minhas mãos, mas tem dia que eu estou procurando o céu, ele está tão longe, tão longe, tão longe. Eu digo, desviado eu não estou, o que está acontecendo? Aí eu começo devagarzinho, clamando, gemendo, chorando, às vezes sem palavras, sem nada. Daqui a pouquinho os céus se abrem e o Espírito Santo me toma. Aleluia, Jesus. Daqui a pouco eu sinto o céu descer. Aleluia. 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 Eu não sou melhor do que ninguém em oração, mas também pior não sou. Então eu digo uma coisa nesta noite: se esse bispo dessa igreja gostar de orar, essa igreja tem que acompanhar. Aprenda a orar, busque o Senhor em oração. Ore até sentir vontade de orar. Ore até sentir vontade de orar. Enquanto a vontade não bater, tu não deixa de orar. Aleluia, Jesus. Então quando a vontade bater, aí tu continua. Aleluia. Eu tive que demorar um pouquinho nesse ponto, porque eu estou sentindo que o Espírito Santo está nos chamando a atenção para isso. Aleluia, Jesus. Você perseguir um crente cheio de murmuração, é porque não ora. Crente de oração evita coisa ruim. Ora, tem vigilância. Aleluia, Jesus. E o Satanás é muito difícil de enganar um crente de oração, porque quando ele vem com aquele sapatinho de lã para não fazer zoada, o Espírito Santo dá o discernimento na hora. Aleluia. Agora ele dá crente que ora. Glória a Deus. Crente que tem parceria com ele, que tem intimidade. Ele começa a mostrar as coisas.
negócio está tão sério por esses dias que Deus está me dando revelação de gente daqui da igreja e ainda está me dando revelação de gente de outra igreja, meu Deus do céu. Aleluia. O encontro pela madrugada ele está trabalhando. Eita! Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu conversei com uma pessoa que eu não vou dizer o nome, que me disse que chegou em certo lugar e o líder da igreja disse assim para essa pessoa: aqui não tem isso não, aqui é para ficar de todo jeito. Aqui não precisa se preocupar. Aqui o negócio é com Deus. Você é isso e aquilo, não vai se preocupar com isso não. Aí eu vou para a luz da Bíblia e vejo a diferença. Porque o Senhor diz que o altar do Senhor é santo. Santo! O altar do Senhor é santo, Satanás! É santo! E a gente tem que estar direitinho na presença dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vou deixar a igreja adorar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Se não levar a sério, a igreja fecha. O templo fecha. As ovelhas ficam dispensas. Porque não leva a sério. É falta de oração, é falta de oração, é falta de oração. Aleluia. E a outra palavra, estou no quinto ponto, que nós fazemos uma observação, é o versículo 25, é a parte B. E diz assim, ó: e os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Disseram o quê? Salva-nos. No original essa palavra tem um sentido de livramento, fazer passar em segurança. Olha, como Deus nos dá segurança das coisas. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Às vezes a gente escuta rumores. Às vezes nós escutamos rumores. Que aconteceu isso ali, aconteceu isso aqui, mexeu ali. Aí eu te pergunto: como é que está a tua casa? Diga assim: guardada, protegida. Quem é o teu segurança? Glória a Deus. Diga assim: o meu lar Deus brindou. Enquanto eu estou aqui, Ele está lá pelejando tudo. Aleluia. Aleluia. É por isso que você tem que abrir o coração para adorar a Deus. Você sabia? Você precisa abrir o coração para adorar a Deus. Porque enquanto você está aqui, o Pai está batalhando por você. Está trabalhando. Aí Ele está recebendo a minha, a tua adoração. Ainda está trabalhando. Ainda está pelejando ao teu favor e ao meu. Coisas que era para dar errado amanhã, Ele está trabalhando para dar certo. Está entendendo o negócio? Coisa que amanhã ia vir ruim contra a tua vida. Ele está trabalhando para não vir aquilo que é ruim. Ele está desmanchando. Coisa que você ia passar, Ele está desmanchando o ninho de cobra. Para você atravessar com o hino da vitória. Às vezes pode até vir alguma coisa, mas o pior Jeová tirou. Glória a Deus. Tirou. E o crente não entende que foi ele. Salva-nos. Nos faça a gente passar em segurança. Foi isso que os discípulos disseram: eu quero passar em segurança. Só Deus sabe, os irmãos daqui que tem carro, para passar em certo lugar, o quanto livramento Ele já deu, o quanto Ele já fez. Então desperte e seja grato ao Senhor por isso que Ele está fazendo na sua vida. O sexto ponto está no versículo 26, a parte A, que diz assim, ó: Ele disse-lhe: por que temeis, homem de pequena fé? A palavra pequena fé. A etimologia da palavra, a ideia aqui é uma repreensão para o crente deixar de ser ansioso e confiar mais no Senhor.
Quando ele diz, por que temeis, homem de pequena fé? Ele está repreendendo o crente que está deixando acumular no coração dele e no coração dela ansiedade. Deus não se agrada quando nós estamos ansiosos, porque a ansiedade vai abatendo a confiança que a gente tem em Deus. Então, em vez de nós ser ansioso, a gente precisa confiar. Confiar sem ver. Confiar, não está vendo nada, nenhum sinal, mas a gente precisa confiar. Quem prometeu? Deus. Quem falou? Então confie. Certo? Teólogo já disse, se Deus mandar tu sentar, tu senta sem olhar que tem cadeira. Porque se olhar, perdeu a confiança. Você tem que ir. Se você está no escuro e ele mandou dar um passo, não precisa ver o caminho. Aleluia. Deu o passo. Glória a Deus. Deu o passo. Aleluia. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite. Deu um passo. Aleluia, Jesus. Aquele negócio que tu viesse buscar de Deus hoje, Deus está dizendo assim, deu um passo. Glória a Deus. Aleluia. Dê seu passo que eu sou com você. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Você está com medo, é? Você está com medo de dar espaço? Aleluia. Receba nesse altar aqui nesta noite, Deus dizendo, dê um passo. Dê um passo que eu vou com você. Eu sou o dono de tudo. Tudo está na palma da minha mão, diz o Senhor. Tudo. Dê um passo. Aleluia, Jesus. Dê seu passo que eu sou com você. Eu não sei para quem é. Dê o seu passo, que eu sou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Ainda no versículo 26, parte B, nós encontramos o sétimo ponto, que diz assim: então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguisse uma grande bonança. A palavra seguisse uma grande bonança. Eu fui tentar entender isso aqui. E seguisse uma grande bonança. No grego a ideia é trazer à existência o impossível. Logo me surgiu uma pergunta: o que era impossível naquela situação? A resposta de imediato era surgir uma grande bonança. Você não pegou, não foi? Aleluia. Vou repetir. O que era impossível de acontecer naquele momento. O que é que os discípulos não esperavam de maneira alguma acontecer ali? Aleluia. A grande bonança chegar. Porque a situação estava tão brava que eles não acreditavam que ia chegar uma grande bonança. Mas quem está na polpa do barco garante. Aleluia. Quem está na polpa do barco garante. Ei, irmão, diz a Bíblia que ele traz à existência aquilo que nunca existiu. Deus vai surpreender você aqui nesta terra. Aleluia. Ele traz existência, a maré está brava, a coisa está feia, o negócio está dando certo, está tudo dando contrário. Mas Deus faz surgir, Deus garante surgir aquilo que não existe, e o que não estava existindo, e o que estava impossível de acontecer, era chegar uma grande bonança naquele momento. Mas o Senhor fez. Como foi que ele fez? Ele levantou-se e disse: vento, acalma-te. Mar, aquieta-te. E tudo se fez. E eu te pergunto: o vento tem audição? O mar tem audição? Mas eu estava fazendo uma pergunta ao Espírito Santo:
o mar não tem audição, o vento não tem audição, e tu falou e ele já obedeceu de imediato. Me explica esse negócio. O Espírito Santo me fez entender. É que o vento e o mar sabem quem criou ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem criou o vento? Deus. Quem criou o mar? Deus. Então quem estava dando a ordem para acalmar? Aleluia, Jesus. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aleluia. Aleluia! Esse problema que está na sua vida, Deus está dizendo que ele vai dar um baixo. Aleluia. Preste bem atenção que eu não sou daquele tipo de pregador que diz assim, ó, daqui de ano não vai mais ter problema na sua vida. Isso é uma mentira, irmão. Eu estou dizendo esse que você está passando. Porque enquanto a gente estiver nessa terra, tem problema para a gente resolver. Só que a gente vence um e surge outro. Vence ele e surge outro. Enquanto estiver aqui, surge problema. Mas tem uma coisa, Deus nunca vai deixar o crente afundar no problema. É confiando e ele dando vitória. É confiando e ele dando vitória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vários problemas do discípulo. O vento. E o quê? O mar. Então ele estava lá e solucionou tudo. Você crê que Deus vai solucionar? Glória a Deus. Aleluia. Você crê que para essa situação Deus está trazendo a solução? Aleluia. Porque se você não crê, eu creio só. Glória a Deus. Eu creio. Ele está trazendo a solução. Aleluia. Glória a Deus. E a outra palavra é que todos se maravilharam. Versículo 27, parte A. E aqueles homens se maravilharam. O que é que essa palavra se maravilharam? A ideia no original é isso aqui. A palavra aponta para um grande espanto, algo que deixou perplexo ou assombrado, com muito temor e tremor. E perguntaram um ao outro: que homem é esse? É os discípulos que estão perguntando um para o outro: que homem é esse? Significa que a coisa estava tão séria que eles pensaram que ia morrer. Mas quando Jesus resolveu tudo, aí olharam para o outro e perguntaram: que homem é esse? Quem a gente está seguindo? Aleluia. Aleluia. E a pergunta que ele faz nesta noite é: você conhece quem é ele? Aleluia, Jesus. Que homem é este? Aleluia. Glória a Jesus. Porque eles perguntaram isso, se maravilharam, criaram um espanto, tremeram na base. Que homem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Diga assim no seu irmão: o vento e o mar obedecem a ele. Agora eu te pergunto: qual é o teu problema mesmo? Meu Deus. Aleluia. Né? Qual o problema que você está passando mesmo? Se o vento obedece, se o mar obedece, qual o nosso problema? O que é que está a tal ponto de dizer para quem nós servimos, em dizer para ele que não vai obedecê-lo? E a palavra obedecer, que até o vento e o mar lhe obedece, que é o 9º ponto para encerrar, versículo 27, parte B. A etimologia da palavra aponta para ouvir e ser subordinado. A palavra ainda vai mais além. A ideia é ouvir com atenção e estar em conformidade com a ordem recebida. Isso é o vento. O vento escutou com atenção, o mar escutou com atenção e ficou em conformidade com a ordem que recebeu. Qual foi a ordem? Aquieta-te, acalma-te. Eu não sei como é que vai acontecer, mas vai estar vindo conformidade do céu com a terra, da terra com o céu. Eita, está havendo uma conformidade, uma união plena para te dar vitória. Aleluia, Jesus. Diz a Bíblia que a terra é do Senhor. Aleluia, a terra, o céu é do Senhor, a terra também é do Senhor. Está havendo uma conformidade com o céu e a terra para dar vitória a você aqui. Você crê nisso? Você crê nisso? Você vai para casa com essa palavra? Está havendo uma conformidade. Chegou o tempo, chegou o momento
Deus vai fazer você sair desse vale. Oh, meu Deus do céu, que essa igreja entenda nesta noite. Você vai sair desse vale. Fique de pé.